Então aí, ó. A gente vai precisar disso lá na frente também, né? Isso aqui é a aula 12 da primeira avaliação. Ela vai ser interessante pra gente construir aqui o corpo dos inteiros, né? Do Zn no caso, né? Se o n é maior ou igual a 2, dado um número inteiro, né? O anel Zn possui divisores de 0 se somente se n não é primo, né? Se ele é primo, ele vai ser corpo. Se ele é corpo, ele é anel com integridade. Se ele é anel com integridade, ele é... Desculpa, domínio de integridade. Se ele é domínio de integridade, ele é anel, ok? Aqui tem a demonstração, mas o que eu quero explicar é essa proposição aqui, ó, né? Se o n é maior ou igual a 2, uma classe A barra pertencente ao Zn possui inverso multiplicativo se e somente se o MDC do A, da classe do A, com o n for 1, certo? Ou seja, eles são primos entre si, o A e o n são primos entre si. Aí aqui no exemplo eu coloquei, no Z6, por exemplo. Quem são os primos entre si com um Z6? O 1 e o 5, né? O 1 e o 5 são primos. Então quer dizer o seguinte, que o MDC de 1 e de 6 é 1. E o MDC de 5 e 6 também é 1. Então os elementos 1 barra e 5 barra são inversíveis, tá? Na tabela do Z6, tá? E o 2 e o 4 eles são divisores de 0. A gente vai já explicar lá na frente também, tá? Aqui é a tabela que a gente já tinha feito. Essa aqui é interessante, essa observação aqui, ó. Então aqui está a demonstração, né? Observa aqui a demonstração, ela é C somente C, né? Então, se o A barra possui inverso, né? Então o MDC de A barra com N, desculpa, é 1. E se o MDC de A com N for 1, significa que o A barra possui inverso, tá? Então, bem aqui na demonstração, se o MDC de A com N for 1, então a classe possui inversa multiplicativa. Mas como calcular essa inversa? Pelo MDC, pela definição de MDC, o MDC de A e N for 1, o que significa? Que existe um R e um S, tal que acontece isso, ó, que o R vezes A mais o S vezes N tem que dar 1, ok? Ele dando 1, então é o seguinte, eu vou fazer a operação da barra. Como? Aí passa a barra em tudo, né? Então, nessa equação, eu vou passar a barra em tudo. Só que a soma das classes é a classe das somas, né? A multiplicação das classes é a classe das multiplicações. Então, aqui essa é a barra que eu passei em toda essa soma. Eu posso separar nas duas e eu posso separar em cada um. Foi isso que eu fiz aqui, ó, né? Acontece, quando chega bem aqui, o que acontece? O n barra, ele é congruente a 0, né? Então, ele é congruente a 0. Então, vai sumir esse S barra vezes o n barra, ok? Então, vai sumir esse S barra vezes n barra. Por quê? Porque vale 0, ok? A congruência dele vale 0. Então vai sobrar quem? Vai sobrar só o R vezes A. Ora, porque, de novo, volta a falar, o N barra vai valer 0. Então 0 vezes S dá 0, certo? E 0 mais alguma coisa vai dar alguma coisa. O que sobrou? R barra vezes A barra é igual a 1. Assim, o R barra é o inverso multiplicativo de A barra. Agora vamos fazer um exemplo. Aqui. Foi o exemplo pedido pela Vitória. Ó. Calcule o inverso multiplicativo de 15
em Z67. Aí o que a gente vai fazer? A gente sabe que o MDC de 15 e 67, pela proposição aqui, ó, né? Vai dar 1, tá? O que acontece? Você vai fazer a divisão euclidiana. Então, 67 é quem? 67 dividido para... desculpa, 67, ele é 15 vezes 4. 15 vezes 4 dá 60, né? Mais 7 dá 67. Só que eu vou reescrever esse resto 7 dessa forma. Vou passar o que está aqui desse lado direito da equação para o lado esquerdo. Então vai ficar quem? 67 menos 15 vezes 4, né? 67 menos 15 vezes 4 é 7, confere? Porque é 67 menos 60, né? Só que também se eu fizer a divisão de 15, né? 15 por 15 é 2 vezes 7 mais 1. Qual é o objetivo aqui? Escrever essa equação aqui, ó. Ficar 1, né? 1 igual a R vezes A. Então, tenho que envolver o A e tenho que envolver o N. Lembrando que o A aí, no nosso exemplo, é o 15 e o N é 67, ok? Substituindo, aqui eu vou obter a equação 2, ó. Substituindo o 7 na equação 1, desculpa, da equação 1 na equação 2, temos o quê? Então é o seguinte, eu vou substituir esse 7 da equação 1 na equação 2, tá? Então vai ficar quem? 15 menos 7, só que como é que eu vou escrever o 7? Pela equação 1 é 67, então usei o parênteses aqui, né? Então é 67 menos 15 vezes 4, vezes 2, tá? Lembrando que aqui tem um 2, né? Isso é igual a 1. Fazendo as continhas, menos vezes 67 dá menos 67. Não esqueça que tem um 2, né? Vezes 2, menos com menos dá mais. 2 vezes 4 dá 8, 15 vezes 8. Eu tenho que relacionar quem? O 15 com 67, tá bom? Então, olha lá. Cheguei. Relacionei aqui, ó. Então, 15 vezes 9 menos 67 vezes 2. Isso dá 1. Pode fazer as contas. Aí aqui eu passo a barra, né? O que eu fiz bem aqui, ó. Eu passo a barra, certo? Só que quando eu passo a barra, o que acontece? Vai sobrar só quem? O 15 barra vezes 9 barra. Por quê? O 67 barra, ele é congruente a 0, né? Então, isso aqui vai dar 0 aqui. Então, não adianta colocar nada mais aqui, né? Na barra, ok? Então, o que sobrou? Então, 15 vezes 9, 15 barra, desculpa, vezes 9 barra, a classe do 9, é igual à classe do 1. Portanto, aqui chega na conclusão, né? Aqui, ó. Logo, R vezes A é igual a 1. Assim, o R é o inverso multiplicativo de A. Beleza. Então 15 vezes 9, desculpa, 15 barra vezes 9 barra é congruente a 1 barra. Então, portanto, o inverso multiplicativo de 15 em Z67 é o 9. E vice-versa, tá? Deu para entender? Aí no livro também, ele tem um outro exemplo. Só que antes de fazer outro exemplo, a gente vai fazer aqui só um parêntese. É assim. O ZN de modo geral, ele tem N classes. Começa com 0 e vai até o N-1, né? Então, por exemplo, o Z6, né? Deixa eu voltar aqui. O Z6, ó, ele tem 5 classes, né? Por quê? Você faz 6 menos 1, né? Ok? Então tem 5 classes. Aí dentro dessas classes pode ser que tenha os invertíveis, os divisores de 0, né? Vai depender muito do N, né? Se o N for primo, todos os elementos aqui são invertíveis, claro, com exceção do 0, tá? O exemplo. Então, voltando aqui. Então, Zn tem N classes de resíduos. Se o A é um representante utilizado, então o menos A não pode ser um deles. Para obter o menor representante positivo, isso aqui é interessante, ó, da classe menos A, fazemos o seguinte. Então, menos A barra é igual a quem?
pela lógica das operações de soma e multiplicação, o menos 0 barra é quem? Desculpa, menos a barra é quem? É igual a 0 barra menos a barra, certo? Só que 0 barra é equivalente a n barra, né? Beleza? N barra. Então, n barra menos a barra, o que acontece? Eu posso colocar a soma, a subtração somente em uma classe. Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Aqui tem duas classes, né? Onde eu estou passando o mouse, não sei se está dando para ver. Aqui tem duas classes. Eu vou somá-las, ou desculpa, eu vou subtraí-las. Aí eu subtraio em cima só de uma classe. Então vai ficar barra n menos a. Exemplo. Em Z5, temos que o menos 2 barra é quem? Pelo que eu acabei de fazer, é quem? É o 5 menos 2, né? 5 menos 2 é 3. Então, a classe do menos 2 barra é a mesma coisa que a classe do 3 barra. Beleza? Lembrando que eu quero ficar só aqui com os ENs positivos, tá bom? Por exemplo, em Z121 temos o que? O menos 25 barra é igual a quem? Eu vou fazer o N, que no caso aqui é 121, menos 25. 121 menos 25 dá 96. Então, o representante positivo, o menor representante positivo da classe do menos 25 vai ser o 96, tá? Então, com essa observação, a gente vai fazer o outro exercício. Qual é? Esse aqui. Calcule o inverso de 29 em Z121, tá? É um outro exercício também da aula 12, tá lá no livro, tá? Fazendo a divisão de Euclides, de novo. 121 é 4 vezes 29 mais 5. Isolando o 5, temos a equação 3, né? Só que o 29 é 5 vezes 5 mais 4, né? Isolando o 4, temos a equação 4. E o 5 é 4 vezes 1 mais 1. Aqui eu vou só isolar a equação 5, né? Então quer dizer que o 1 é... O que é que eu quero fazer aqui? Eu quero deixar ela na seguinte forma. Aqui, nessa seguinte forma. O MDC do A, que no caso lá o nosso papel lá é quem? Deixa eu voltar aqui. O A é quem? 29 e o N é 121, tá? Então eu tenho que deixar nessa forma aqui, ó. Ok? Vamos lá. Então aqui é o seguinte, ó. Tenho três equações. O que é que eu vou fazendo? Vou escalonando ela, quer ver? Ó, substituindo o 4 da equação 4 na equação 5, temos que o 5 menos 4, só que o 4 eu vou reescrever ele como quem? 29 menos 5 vezes 5, né? Ok? Faço as continhas. Menos 29, menos com menos dá mais, né? 5 vezes 5. E aqui eu vou agrupar quem tem 5, ó. Aqui tem 5 vezes o 5, aqui tem só 1. Então vai dar 6 vezes o 5. 6 vezes 5 é 30, menos 29 é 1, ok? Até aí nada de errado. Aí eu obtenho a equação 6, só que está faltando eu relacionar agora a equação 3, então vamos lá. Então, substituindo o 5 da equação 3 na equação 6, temos o quê? Que 6 vezes 5, né? Só que o 5 vai ser reescrito dessa forma. 121 menos 4 vezes 29. E o menos 29 que já tinha obtido lá na equação anterior, lá. Vem aqui, ó. Ok? Igual a 1. Fazendo as continhas. 6 vezes 121 menos 24 vezes 29. Agrupando aqui os semelhantes. 24 com 1 dá 25. Então vai ficar quem? 6 vezes 121 menos 25 vezes 29. Isso é 1. Agora passando barra em cima. Quando eu passo a barra aqui em cima, eu vou prestar só atenção no que vai acontecer. O 121 barra, ele é congruente a 0, então ele vai sumir, né? Ok? Então vai sobrar quem? O menos 25 barra vezes o 29 barra igual a 1 barra. Portanto, o inverso multiplicativo de 29 em 121, em Z121, é o menos 25. Como a gente quer o menor, a gente faz aquela continha da observação nos slides anteriores. Mas como menos 25 é igual a 121 menos 25, aqui faltou tem um errozinho aqui, tá?
menos 25, isso dá igual a 96. Então, esse é o menor representante positivo. Logo, o inverso multiplicativo de 29 em Z 121 é o 96, ok? A aula vai falar sobre subanéis e ideais. Olha, a gente já falou sobre isso aqui lá nas aulas anteriores, né? Ideais, né? Subanéis. Aí ele vai te dizer o seguinte. Eu já deixei isso aqui com vocês lá no grupo, né? Então, ó. O que é que significa o... Lembrando lá das aulas anteriores, né? Da aula 1 e aula 2 desse livro aqui. É que... o anel, ele tem que satisfazer aquelas 8 propriedades. Lembra delas, né? O A1, o A2, o A3, o A4, o A5, o A6, o A7 e o A8, né? Aí que ele vai estender, né? Quando tem a nona propriedade, o A9, é um domínio de integridade. E quando tem a décima, que é dos inversos, ele passa a ser corpo, tá? Então aqui, o que é o anel? Olha, seja A com a operação de soma e a operação de multiplicação, um anel, um subconjunto S de A é subanel de A se o S, claro, se o conjunto com a soma e a multiplicação é um anel sem unidade, ó. Aqui é importante essa definição, ó. Sem unidade, bom? Ok? Então não é obrigado ele ter a unidade. Então qual é a questão aqui? Proposição 1. Seja S um subconjunto não vazio de A, né, do anel, então S é um subanel. Se somente C acontecer o seguinte: a subtração for fechada, né? Então tu tem dois elementos do anel e tu faz a subtração e ela continua dentro do anel. E a multiplicação também. Então você tem dois elementos do anel e quando você multiplica, continua também lá dentro do anel. Bom? Então aqui tem a demonstração. O professor pediu para fazer a demonstração, né? Diz o seguinte, ó, se S é um subanel de A, observa que é C somente C, então tem a ida e a volta, né? Então aqui tem a ida. Então qual é a hipótese? Se o S é um subanel de A, então o S com a soma e a multiplicação é um anel. Logo é imediato que, como o S é subanel, ele vai herdar todas as propriedades do anel, tá? Então a subtração é fechada e a multiplicação também. Agora, partindo que a multiplicação é fechada, prova que o S é o subanel, que é um ideal, desculpa, é um anel. Então tem que fazer todas aquelas 8 propriedades, tá? Só que aqui o livro vai fazer o seguinte, ó, que é a volta, né? Aqui é a volta, só certo tá errado. Então, ó, vamos verificar que o S com a soma e a multiplicação satisfaz os axiomas do anel, aqueles 8 axiomas, com exceção do A7, né? Da existência do elemento neutro da multiplicação, tá? Por quê? Porque bem aqui na definição ele diz o seguinte, ó, é um anel sem unidade, tá bom? Lembrando que unidade pra gente vai ser o 1, tá? A gente vai já descobrir quem vai ser o 1 de cada anel aqui, lá na frente. Então é o seguinte, primeiramente o 0, ele é um elemento do anel, do S, desculpa, do subanel. Por quê? Pois o S é diferente do zero, diferente do vazio. Ou seja, existe o elemento A pertencente a S, né? E como a gente sabe que o 0 é A menos A, então pela condição da S1, significa que o 0, né, tá dentro do subanel, ok? Além disso, todo elemento, né, para todo elemento, como já sabemos, o menos A também pertence lá ao subanel. Por quê? Porque 0 menos A pertence a S, tá? E por fim ele vai fazer uma espécie de subtração, que eu já falei para vocês que nada mais nada menos é uma soma com elemento negativo, né? Então olha lá, menos B também pertence a S. Por quê? A mais B é a mesma coisa que A menos B,
né? Então, se eu tiver um menos B que pertence a S, então A menos pela propriedade é S1 aqui, ó. S1, tá? Então, eu tenho que gravar o quê? Que para ser subanel, o que é que tem que acontecer? O A menos B tem que pertencer a S e o A vezes B também tem que pertencer a S, ok? É isso que eu tenho que gravar. Aqui ele vai falar, ó, com a operação de adição associativa em A, que é o maior, né? Observa que o S está dentro do A. Então, S é fechado com relação à adição. Vale todas aquelas 8 propriedades que ele vai fazer, ó. O A1, né? O A2, o A3, o A4, né? O A5. A partir do A5 já é multiplicação, tá? O A6. Aí ele falou que ia fazer com exceção do A7, ó, tá? Então aqui é o A8. Ele pulou o A7, bom? É só tu ver lá na aula anterior, lá quem são os A's da vida. Aí aqui ele vai fazer o exemplo, ó. O exemplo 1. Se o A, um conjunto A com a operação de soma e subtração é um anel, então o 0 e o A são subanéis de A. Esses subanéis já são os clássicos, né? Esses são os anéis triviais. Aqui, no exemplo, deixa eu ver aqui, o exemplo 4. O exemplo 4, ele trata de 2Z, né? 2Z é a mesma coisa que é o Z2, tá? Deixa eu colocar aqui no quadro pra gente ver como é que é. Então aqui no Z4, ó. Então aqui é 2. Deixa eu colocar uma cor melhor. Então aqui 2Z entende-se como Z. O que é o 2Z? O 2Z, pela definição do livro, é quem? Vai ser todos os números pares, tá? 2Z. Deixa eu colocar aqui. É o 2K com K pertencente a Z. Ok? Então o que significa? Que todos esses são pares, né? Então olha lá. Vamos pensar um A sendo 2K. Um número par. E vamos pensar no B sendo um 2T. Para não ficar com o mesmo K. Isso é um subanel de Z? Sim, por quê? Então 2Z, eu vou afirmar, 2Z é um subanel. De quem? De Z, né? Observa que o 2Z, ele está dentro do Z, tá? Então aqui, se eu fosse fazer o conjunto, o 2Z, ele está contido no conjunto maior, que é o Z, ó. Bom? É, claro que é. Eu tenho que obter o quem? O S1. Quem é o S1? Se eu pegar o A e subtrair do B, né? Ele tem que estar dentro do conjunto S, né? Dentro do 2Z. Confere? Esse 2Z aqui vai ser o S. Deu para entender? Vamos lá. Por quê? Quem é o A? É o 2K. Menos quem é o B? É o 2T. Isso é quem? Coloca o 2 em evidência. 2 parêntese. Quem? K menos T. Só que K menos T é um inteiro. K e T são inteiros. Então isso aqui não deixa de ser o quem? Um 2Q, né? Vou chamar isso aqui de Q, ó. Então isso aqui continua dentro da onde? Do conjunto dos números pares, confere? E tem agora o S2. Quem é o S2? Que é o A vezes B. Ele tem que estar dentro do 2Z. Bom?
Lembrando que o 2Z é o S. Beleza. Quem é o A? O A é 2K. Vezes, quem é o B? O B é 2T. Isso aqui é quem? É 2. Vou colocar só o 2 que eu quero, né? Para ser par. Então, o que vai sobrar aqui? 2KT. Eu vou chamar esse 2KT de um número P aqui qualquer. Então, isso aqui vai ser quem? 2P. E 2P é um número par. Então, isso aqui pertence ao 2Z. Então, qual é a conclusão? 2Z é um subanel de Z. Beleza? Continuando lá. De forma geral, ele vai falar sobre o exemplo 5, vai falar sobre um NZ qualquer, né? O N aqui qualquer natural, né? É a mesma ideia lá do que a gente acabou de fazer, né? Tanto é que ele pede para atividade, ó, use a proposição 1 para verificar que são subanéis os exemplos de 2 a 5. Então a gente já fez o exemplo 4, o 5 é equivalente ao que a gente acabou de fazer, troca o 2 pelo N, né? Tá? E aqui, o exemplo 2, o Z é um subanel de Q, né? Observa que o Z está dentro do Q, né? E ainda tem mais, que ele tem unidade, né? A unidade, ou seja, o 1 ele é carregado, né? Então, o 1 do Q, o elemento 1 do Q, é o mesmo 1 do Z. A gente vai ver que nem sempre isso é verdade, tá? Então, às vezes, o subanel ele carrega uma unidade que nem sempre é a unidade do conjunto total, bom? E o Q, que está contido no R, dos reais, né? Também é um subanel, né? Então, o Q, conjunto dos números racionais, é um subanel do R e também carrega uma unidade, né? Então, o 1 do R é o 1 do Q, né? São exemplos óbvios, pelo menos eu acho, né? Mas tem exemplo que não vai bater, quer ver? Ó, que é o que ele fala aqui no livro. Unidades diferentes. O próximo exemplo ilustra como a questão do elemento neutro do subanel pode ser complicada. Veremos, por exemplo, que um anel e de um subanel com unidade com a unidade do subanel é diferente, olha o que eu acabei de explicar, né? Então, pode ter um subanel com a unidade, entre aspas, diferente da unidade do anel, que é esse exemplo que ele coloca aqui, o exemplo das matrizes. Então, seja A com operação de soma e multiplicação, um anel das matrizes diagonais, aí tem que lembrar o que é matriz diagonal, né? Tá? Matriz diagonal só tem os elementos da diagonal, né? Os outros são todos zeros, né? Como é uma matriz 2 por 2, ele já colocou aqui como é a forma, né? O A pode ser zero? Pode. O B pode ser zero? Pode. Os dois ao mesmo tempo pode ser zero? Pode também. Não tem nenhum problema, tá? Tanto é que ele coloca aqui, ó. Temos que o A é um anel onde o zero é a matriz nula. Não tem nenhum problema. A matriz nula não deixa de ser uma matriz diagonal, bom? E a unidade e ele chama de IA, né? IA com relação ao anel, tá? Com relação ao anel. Agora pega o conjunto, esse subconjunto, onde o elemento B ele vai fixar que é zero, só vai sobrar o A, que é isso que ele fez aqui, ó. Ok? Agora, quem é a unidade desse conjunto aqui? É quando o A é 1, né? Quando o A é 1, ele vai ser a unidade. Então, observa que é diferente da unidade do A. Quem é a unidade do A? É a matriz identidade de ordem 2, né? Que é essa aqui, ó. Né? Agora, quem é a unidade do S?
É só quando tem o número 1 aqui no lugar do A, ó. Ok? Então são diferentes, né? Não sei se deu para entender o que eu falei, né? Ok? Aqui ele colocou errado aqui, ó. Que não é 0, aqui é 1, tá? Vem aqui no começo é 1. Deixa eu colocar lá no quadro, senão vai acabar confundindo vocês. Então aqui, ó. Você tem a matriz A, né? Que é das identidades. Então aqui é A, 0, 0 e B, né? Então eu vou fazer. Esse aqui são as matrizes diagonais. Eu vou fazer o A com a operação de soma, com a operação de multiplicação. Isso aqui é o anel, certo? Vale todas aquelas 8 propriedades e tal. Quem é a identidade do A? É a matriz identidade de ordem 2. Essa aqui, certo? Aí agora eu vou pegar um S. Um pedaço desse aqui, ó. Um pedaço desse conjunto. Só que eu vou fixar o B valendo 0. Então aqui vai ser A, 0, 0 e 0. Vou colocar aqui B igual a 0 fixo. Beleza? Agora, quem é a identidade de S? Quem é a identidade de S? O A vale 1. Então vai ser 0, 1, 0, 0, 0. Então observa aqui que o elemento identidade de S ele é diferente do elemento identidade de A. É isso que o livro está falando. Beleza? Deu para entender? Tranquilo. Atividade 2, ó, com relação ao exemplo 6, mostre que S é um subanel, né, de A. Com unidade IS, né? Lembrando que a unidade de IS tá errado aqui no livro, tá? Aqui é 1, tá? No lugar desse 0 aqui, que eu tô fixando, aqui no primeiro é 1, tá? Vamos fazer esse aqui? Agora eu ia falar sobre domínio de integridade, ó. Que é interessante. Tudo volta ao normal acho que é né? Num domínio de integridade. O que é o domínio de integridade? É quando você vai resolver essa equação, por exemplo aqui, ó. Ela só tem como solução 0 e 1. Por que o livro faz isso? Que ele vai fazer um exercício lá, vai precisar disso. Este último exemplo nos faz pensar um pouco, pois as unidades diferentes no anel e num subanel não é exatamente a situação mais desejada. O que é que ele quer fazer? Ele quer carregar a unidade do anel para a unidade do subanel. Ele quer que seja a mesma, né? No exemplo C, a gente viu que não necessariamente é a mesma, tá? No entanto, veremos que esse comportamento estranho não acontece quando o anel
não possui divisores de zero. Ou seja, quando o anel é um domínio de integridade, tá? Só voltar nas aulas 2, 1 e 2 lá, que tem a definição de domínio de integridade. Ela tem que satisfazer a propriedade, o quê? Que se eu tiver uma equação, né? Deixa eu colocar aqui no quadro, fica melhor de ver. Diz o seguinte, ó, se você tiver então, A, com a operação de soma e a operação de multiplicação, escrever que é domínio de integridade. O que significa? Se eu tiver uma equação A vezes B igual a zero, isso vai implicar em quê? Que o A é igual a zero, ou esse ou aqui ele não é exclusivo, né? Então pode acontecer dos dois serem zeros, tá? Pode acontecer somente o A ser zero, ou somente o B ser zero, ou os dois serem zero. Não tem nenhum problema, tá bom? Tá? Então é isso que ele está falando, que é domínio de integridade, ó. Tanto é que ele vai resolver a equação. Então, quando ele resolve x ao quadrado igual a x, o que acontece? X ao quadrado menos x é igual a zero, né? A gente resolve essa equação no segundo grau como? Usando essa definição aqui, ó. Então, eu coloco x evidência, parênteses, x menos 1, né? Faz a fatoração. Ora, tu tens um produto, ó. Tens um produto dando zero. O que significa? Que um dos fatores é zero. Então, x é igual a zero, ou, quem está dentro do parênteses, x menos 1 é igual a zero, né? Só que aqui tem mais um passinho. Então, x é igual a 1, né? Então, ou x é zero, ou x é 1, para poder dar aquela coisa lá da equação, beleza? É isso que o livro fez, bom? Isso não é verdade. Isso não é verdade nos Z da vida. Por exemplo, o Z6. Z6 é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Lembra disso? Deixa eu organizar aqui, tá? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Ficou meio feinho isso aqui. Então, olha lá. Aqui o 5, né? Então, observa, quem é a classe do zero? Zero, múltiplo de 6. Desculpa, não tem barra aqui dentro. São os elementos 0, 6, 12, 12. Né? Vou colocar assim para ficar melhor para visualizar. São todos os múltiplos de... não quer apagar. São todos os múltiplos de 6, né? Então é mais ou menos 6, colocar logo assim, mais ou menos 12, mais ou menos 18 e assim vai a vida, bom? Ok? E quem são o 1? Os elementos de 1? É o 1, né? É o 1, é o 7, é o 13, né? Ok? E quem? É o menos 5, é o menos 5 menos quem aqui? Menos 11, né? Menos 11.
É, 6 a mais, ok? 6 a menos no caso. E assim vai. A mesma coisa se eu estender para os outros, né? Qual é a moral da história aqui, ó? Que isso aqui é o seguinte, ó. Se eu tiver o 2 barra vezes o 3 barra, isso é quem? Pela propriedade de multiplicação, isso é 2 vezes 3. Eu posso colocar só em uma barra. Só que isso aqui é o 6 barra, né? 2 vezes 3 dá 6. Só que o 6 barra, ó. O 6 pertence aonde? O 6 pertence ao 0, classe do 0. Então quer dizer o quê? Que a classe do 6, aqui ó, a classe do 6 é igualzinha à classe do 0, ok? Mas a classe do 2 não é igual a 0. E a classe do 3 não é igual a 0. Então eu tenho dois caras que não são zeros, mas que o produto está dando 0. Então ele quebra esse modelo aqui, ó. Ele quebra esse modelo, porque ele está dizendo o seguinte: se o A vezes B é 0, é porque um dos elementos é 0 ou os dois são 0. E isso aqui está mostrando que isso aqui não é, né? Não é domínio de integridade. Deu para entender? Ok. Continuando. A proposição 3, ele vai dizer o seguinte, ó. Seja A um domínio de integridade, então se o A é um domínio de integridade, com um elemento neutro 1 de A, né? O elemento neutro 1 de A, e B um subanel de A, com elemento neutro 1 de B. Então o que acontece? Se eles for só um anel, não necessariamente os elementos neutros são iguais, tá? Ok? Mas se acontecer dele ser domínio de integridade, aí necessariamente eles são iguais. Foi isso que aconteceu lá no exemplo do Z com o Q e do Q com o R, né? Bom, o que é que ele fez aqui? Ele usou a equação que ele fez no exemplo aqui, ó, na proposição 2, né? Então ele colocou aqui um x, né? X ao quadrado. Isso só vai ser se eles forem iguais, tá? Aqui é a demonstração. Aqui ele vai generalizar o conceito de ideal, né? A gente já fez isso aqui lá nas aulas anteriores, né? O que é o ideal? O ideal ele tem que satisfazer. Aqui ele colocou só duas propriedades, né? No outro livro tinha 3, né? Ele vai pegar dois elementos do ideal e a soma tem que estar lá dentro. E se eu pegar um elemento do anel e um elemento do ideal e multiplicar os elementos, eles vão ter que estar necessariamente dentro do ideal. Aqui muda um pouquinho a história, tá? Então cuidado, que parece que é a mesma coisa de subanel, mas não é. Observe aqui a primeira, os dois têm que pertencer ao ideal, né? Os dois pertencem ao ideal, ok? Os dois pertencem ao ideal e a soma, né? A soma vai estar dentro do ideal. O que significa? Que ela é fechada com relação à soma, né? E a 2, eu tenho um A que pertence ao anel maior, né? E eu tenho um B que pertence ao ideal, que é um subconjunto de A, tá? E eu quero que a multiplicação de A vezes B esteja dentro do ideal. Essa aqui é I1 e I2, é a definição, né? Aí o exemplo. Os exemplos, eles colocam aqui o exemplo 7, os triviais, né? E o exemplo 8, ele
particulariza para o Z2 e para o Zn, né? Eu vou fazer a prova do Zn, tá bom? Tá ok? Eu vou fazer a prova do Zn, ó. Mostre que Zn é um ideal de Z, que é a atividade 3. Eu vou fazer lá no livro. Então aqui, ó. Deixa eu pegar lá do livro. Mostre que NZ é o ideal de Z. Mostre que NZ é um ideal de Z. O que é o NZ? O NZ, por definição, é qualquer NK, com esse K pertencente a Z, bom? Então vamos pegar dois elementos, né? Então seja o A sendo NZ, NK, desculpa, pertencente ao NZ, e o B igual a NT, para não ficar o mesmo K, né? Pertencente ao NZ, ok? Ora, não tem graça, por quê? Então eu tenho que verificar o I1 e o 2, né? Quem é o I1? Se eu pegar o A e somar com o B, vai dar quem? NK mais NT. Coloco o N em evidência, vai dar K mais T. Chama esse K mais T de um Q. Isso vai dar NQ. E ele continua pertencendo a NZ, ok? E o I2? O I2 só tem que ter um cuidado. Qual é? É que tem um elemento que está fora do I e tem um elemento que está dentro do I, tá? Então, seja um R pertencente a Z, né? E um B que é igual a... Ai, caramba. Um B que é igual a... Vou colocar o A aqui, né? Bora colocar aqui. Um A pertencente a Z. E um B que é o NT que pertence ao NZ. Ok? Então, se eu pegar o A e multiplicar por B, isso vai dar A vezes... Só quem é o B? NT. Coloco o N na frente, sobra quem? A vezes T. Chama essa coisa aqui de um P. Isso vai dar um NP, que pertence ao NZ. Portanto, ele é ideal, certo? Logo, NZ é um ideal. Beleza? Eu acho que isso acaba a aula, né? 5. Ah, não, tem uns geradores, desculpa. Aí o exemplo 9 diz assim: seja A um anel, dado A pertencente a A, o subconjunto que ele vai fazer aqui, tipo um maior menor, né? Um A dentro do maior menor, é o ideal gerado por A, tá? O ideal gerado por A. No exemplo 10, ele vai pegar dois elementos, A e B, do conjunto A, do anel, e o subconjunto que ele faz aqui o A e B eles estão dentro do maior e menor, só que aqui tem o seguinte, é uma somazinha, tá? Então aqui é quem? TA mais SB, onde T e S estão dentro do conjunto, desculpa, dentro do anel.
também é um ideal. Também é ideal. Por quê? É pelo mesmo motivo que a gente acabou de fazer, né? Aqui tem uma atividade 3, ó, atividades finais. Atividade 3, ele pede para mostrar que o exemplo 10 é o ideal. Aqui ele já afirmou, né? Só que lá no exercício ele pede para mostrar. Como é que a gente faz? Usando os mesmos procedimentos, tá bom? Bora fazer aqui no... Bora fazer o exercício. Ok, né? Aí aqui acaba a aula, né? Essa aula aí, ó, tá? Aqui tem as respostas, olha, vocês dão uma olhada depois, que tem as respostas bem legais aqui, ó, tá? E vai explicar aqui a resposta das atividades, ó. Bom, o que a gente fez foi esse aqui, ó. Beleza? Agora vamos para a aula 6 aqui. Essa aqui ela vai dizer o seguinte, ó. Ah, legal. Expandindo o conceito de congruência. Vai voltar as congruências, né? Só que aqui só tem que ter um cuidado, ó. Tá? Seja A um anel, tá? E seja aí um ideal de A. O que a gente faz muito é a particularização. Como é isso, professor? Esse A a gente toma como Z e o I a gente toma como um ZN, né? Lembra disso? Tá? Aí definimos a relação binária de A. A é congruente a B, módulo I. Lembra da definição? Se e somente se o quê? Que a diferença de B menos A, ela tá em I. Ela tá no ideal. Ok? Então dizemos nesse caso que A e B são congruentes módulo I. Esta relação satisfaz a propriedade da relação de equivalência. A gente já sabia disso, né? Então aqui é o seguinte, quais são as propriedades da relação de equivalência? Ela é reflexiva, ou seja, o A se relaciona com o próprio A, ou seja, o A é congruente a A, módulo I. Ela é simétrica, ou seja, se o A se relaciona com o B, então o B se relaciona com o A. Então A é congruente a B módulo I. Se o A é congruente a B módulo I, desculpa, então o B é congruente a A módulo I. Vale a trocada, né? E a transitiva. A transitiva diz o seguinte: se o A é congruente a B módulo I e o B é congruente a C módulo I, então, por transitividade, o A é congruente a C módulo I. A demonstração está aqui porque vale a primeira. Porque vale a reflexiva. Porque qual é a definição aqui de congruência para ele? Que a diferença de B menos A tem que estar dentro do ideal, né? Ok? Então, olha lá. Para a propriedade 1, basta provar o quê? Basta observar que o A menos A, pela definição de congruência, né? A menos A é igual a zero. E zero está dentro do I. Por quê? Porque o I é um ideal, ok? E como A é congruente a B módulo I, então B menos A pertence a I, beleza? Só que B menos A pertence a I significa o quê? Que o menos ele também pertence, né? Então, se existe um x dentro do ideal, o menos x também está dentro do ideal, tá bom? Foi isso que ele usou aqui na demonstração, ok? Então, A menos B é a mesma coisa que menos I. Aí, o que ele está dizendo aqui? Que o B menos A pertence a I pela condição I2 de subanel. I2 de subanel. Acho que aqui é I2 de ideal, tá? Aqui tá trocado aqui. Bom. Isso aqui tá trocado. Logo, B é congruente a A.
E a demonstração da transitividade, ele deixa como um exercício aqui, ó, prove a propriedade transitiva. Mas é a mesma história, né? Vou fazer aqui para vocês. Então vamos provar a propriedade transitiva. Aqui, ó. A transitiva diz o seguinte, ó. Então, como A é congruente a B módulo I, isso implica em quê? Que a diferença B menos A pertence a I. Confere? Pela definição de congruência lá que a gente fez. E B é congruente a C módulo I. Isso implica em quê? Pela definição, isso é C menos B que pertence a I. Então, olha, pela propriedade I1, se eu tiver dois elementos, o X e o Y, que pertencem a I, então a soma também tem que estar lá dentro, confere? É isso que eu vou fazer. Então, olha lá. Como B menos A pertence a I e C menos B pertence a I, então a soma, né? Então, ó, B menos A mais C menos B pertence a I. Errei, desculpa. Isso é quem? Vai cancelar o B, né? Isso sobra quem? C menos A. Confere? Só organizando. E isso pertence a I. Logo quem? Isso aqui é a definição de congruência. Então isso aqui é quem? Que o A é congruente a C módulo I. Pronto. Beleza? Aí mata a charada. Ok, né? Generalizando as classes de congruência. Agora que vimos que a congruência módulo I é uma relação de equivalência, sabemos que A é anel, fica decomposto em classes de equivalências. São subconjuntos disjuntos, que significa isso? Que a interseção de dois subconjuntos deles a interseção é vazia, cuja união é todo o anel, né? Caracterizando uma partição. Lembra lá das aulas anteriores, né? Uma das primeiras. Nesse conjunto, a classe de equivalência, definimos a operação de adição e multiplicação. Aqui tem que ter só um cuidado. A classe, a barra, aqui ele vai generalizar, tá, galera? Então, para você pensar, é melhor você partir assim. Parte do Z, né? Faz o A como se fosse o Z, o conjunto A grande, o Z, e faz o ideal como se fosse, por exemplo, o conjunto dos números pares, tá? Fica melhor de fazer. Aí diz assim, ó, o A barra, a classe do A, ela vai ser quem? O A mais o ideal, onde o A mais X é tal que o X está dentro do ideal, ok? Aí ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai dizer o seguinte, se o A, proposição 2, se o A é o anel e I é o ideal, e AB pertence a A, pertence ao anel,
Então A é congruente a B módulo I. Se somente se as classes são iguais, tá? Então as classes têm que ser iguais, tá? Aqui ele vai fazer a demonstração. Lembra lá de igualdade, olha, lembra que o A barra, ele é um conjunto, tá? Ele é um subconjunto, tá? E o B barra é o subconjunto. Então lá da definição de conjuntos, um conjunto é igual ao outro se somente se acontece o quê? Se, por exemplo, x está contido em y e y está contido em x. É isso que ele vai fazer aqui, ó. Então, ainda temos que provar a inclusão, ou seja, que o A barra está contido em B barra, né? E depois a volta tem que fazer, cadê? Aqui, ó, a inclusão inversa. O B barra tem que estar dentro da barra para poder ser iguais. Beleza, só que o que significa aqui que o A está contido em B? Como nada é maior. Então, A é congruente a B, então vou partir daqui. Se o A é congruente a B módulo I, eu tenho que provar que elas são iguais. Confere? Aí depois, se elas são iguais, eu tenho que provar que eles são congruentes módulo I. Então aqui, como A é congruente a B módulo I, então por definição de congruência, o que significa? Que B menos A pertence a I. Ele chamou isso aqui de Y, tá? Chamou isso aqui. Então Y, que é essa conta B menos A, né? Ela tá dentro do I. Só que se eu pegar e trocar as posições, isolar o A, aqui está isolado aqui é o Y, né? Aqui eu vou isolar o A. Então, o A passa para o lugar do Y. O que é que significa? Que o B menos Y é agora um elemento genérico de A barra é da forma A mais X, pela definição aqui, ó. Pela essa definição aqui, de classe, tá? Então, o A somado com X, né? Pela definição de classe, o A mais X tá dentro do com X dentro do I, né? Vamos fazer. Quem é A mais X? A mais X vai ser quem? Só que o A é B menos Y, né? E mais X. Então fica B mais X menos Y. Aqui é só uma questão de organização, tá? Isso vai estar dentro do... Isso está dentro do B barra, ó. Ok? Porque eu estou relacionando agora com o B, ó. Bom, relacionando com o B. Ok? Então aqui eu estou relacionando com o B, ó. Tá beleza? Pois x menos y pertence a i. Ok. A inclusão inversa é a mesma coisa, então você faz o mesmo argumento, tá? Só que trocando aqui as posições, tá? Troca o A pelo B, ó. Acho que dá certo. Eu não fiz essa parte. A volta, se as classes são iguais, né? Se as classes são iguais, então B é igual a B mais 0, né? Que está dentro do B barra. Só que B barra é igual a barra. Como B barra pertence a barra, desculpa, como B pertence a barra, existe um X, tal, pela definição de classe, né? Existe um X, tal que B é igual a mais X. Portanto, B menos A é igual a X, que também pertence ao ideal. Ou seja, pela definição de classe, o A é congruente a B módulo I. Aí acaba a demonstração. A proposição 3, ele vai dizer justamente o que está escrito lá, né, que eu falei aqui em algum lugar. Aqui, né? A questão da partição, né? Que eles são decompostos em... Aqui, são subconjuntos disjuntos, né? Subconjuntos disjuntos e cuja união é todo o anel. Então, a união é todo o anel. É isso que vai dizer aqui a proposição 3. Ó, se a classe do A interseção, se o conjunto da classe do A interseção com o conjunto da classe do B é diferente do vazio, né? Então as classes são iguais, né? E a união das classes vai dar todo A, onde esse A pertence ao... O Azinho pertence ao A grande.
É uma demonstração também que acho que não é tão difícil, ó. E aqui ele vai fazer as operações, ó. A gente já tinha visto isso lá anteriormente, só que como aqui é álgebra, ela tá aumentando, né? A álgebra ela tá aumentando o leque dela, então ela fala de uma forma genérica, ó. Então esse conjunto quociente, que nem é o conjunto quociente? É o A quociente I, congruência I, tem que lembrar lá da congruência. Definimos as operações. Adição, então a soma das classes é a classe da soma, a multiplicação das classes é a classe da multiplicação, tá? Aqui tem que ter um cuidado, que aqui a gente vai querer somar I com I, e não é verdade, ó. Quem é o A barra? Por definição, o A barra é quem? É A mais I, tá? A classe do A barra é o elemento A mais o ideal. Uma outra notação muito utilizada para as operações de adição e multiplicação anteriormente é quem? Aqui ele vai fazer, como o A barra é A mais I e o B barra é B mais I, o que é que vai acontecer? Você vai somar o A com B, mas você não vai somar o I com I, ó. Porque I mais I deveria dar 2I, mas isso aqui não está dando 2I. O que é que você tem que entender aqui? Que esse I é como se fosse só ele um conjunto, então não vou somá-los, tá? Eu vou repetir ele. A mesma coisa vale na operação de multiplicação, ó, tá? Então essa notação aqui a gente tem que entender, ó, tá? Então aqui é uma soma de I mais I não vai dar 2I e a multiplicação de I vezes I não vai dar I ao quadrado, vai dar só ele, bom? E a proposição 4, né? Proposição 4, ele vai pegar que as classes são, se as classes são iguais, então a soma e a multiplicação aqui está faltando, aqui é barra, tá? E por último, tá. Aí aqui ele vai particularizar, dar os exemplos, né? O Z com operação de soma e multiplicação é um anel, a gente já sabe disso desde lá do começo da história, né? E um ideal, se eu pegar um ideal dado por, quem é o ideal aqui? É o 12Z. Quem é o 12Z? São os múltiplos de 12, tá? Então ele vai fazer o Z, Z barra I. O que significa o Z barra I? É o A mais I, né? Onde o A pertence a Z. Existe 12 elementos. Em outras palavras, ele vai fazer o Z12, né? Então é 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra, 5 barra, até o 11 barra, né? São classes residuais de módulo 12. Como o 12 não é um número primo, o que é que acontece? Então, pelo teorema do volume, tarará, é um anel, mas não é um domínio de integridade. Por que não é um domínio? Porque existe os zeros aqui, né? Lembra disso? É parecido com o que a gente fez ainda agora no... Deixa eu pegar aqui e colocar para vocês. Bom? Então aqui é... Por que não é domínio de integridade? Porque A vezes B foi igual a zero, implica em quê? Que o A tem que ser zero ou o B tem que ser zero. Mas isso não funciona, né? Lembra lá, vamos pegar dois elementos do Z12, vamos pegar mais quem? O 3 barra, ele pertence ao Z12, ok? E o 4 barra pertence ao Z12, beleza? E o 3 barra, ele não é igual ao 0 barra. E também o 4 barra não é igual ao 0 barra, diferente. Só que quando eu faço 3 barra vezes 4 barra, isso dá 3 vezes 4 barra. Isso dá 12 barra. Só que 12 barra é igual a 0 barra. Beleza? Deu para entender?
Só lembrando aqui, como é a contrapositiva disso aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui. Isso bem aqui. Tem como contra positiva lá da lógica, né? Eu falei na última aula. O que? Se o A for diferente de 0 e o B for diferente de 0, então A vezes B vai ser diferente de 0. A gente nega a segunda, lembra disso? P implica em Q. Isso é equivalente a quem? Equivalente a quem? Deixa eu apagar aqui, senão. Isso é equivalente a quem? Equivalente a não Q implicar em não P. Bom? Então você nega a segunda. Então, como aqui tem um ou, por isso que são os divisores de 0. Em Z12, tá bom? Então significa que o 2 é divisor de 0. Então deixa eu apagar aqui. É divisor de 0. Tem que dizer onde é. Em Z12, beleza? Continuando. MDC de quem? De 3 e 12. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 3, né? Concorda? De novo, o 3 barra é divisor de 3 e 12? É 3, é? Não, tá errado, né? Foi mal. Qual é o MDC de 3 e 12? O 3 é verdade. 3 é divisível por 12. Então aqui o 3 barra é divisor de 0. Aqui eu vou repetir. O MDC de quem? De 4 e 12. É 4. 4 é divisor de 0. Beleza? O MDC de 5 e 12 é 1. 5 é primo, né? Então aqui a classe 5, desculpa, fotoclasse, é invertível. Beleza? MDC de quem? De 6 e 12. É 6. Então a classe 6 é divisor de 0. Confere? O próximo. MDC de quem? De 7 e 12. 7 é primo, isso vai dar 1. Significa o quê? Que o 7, a classe do 7 é invertível. Próximo. O MDC de 8 e 12. Isso vai dar o 4. Então significa o quê? Que a classe do 8 é divisor de 0. Confere? MDC de quem? De 9 e 12. Isso dá 3. Significa que a classe do 9 é divisor de 0. Confere? A MDC de quem? De 10 e 12. Isso dá 2. Significa que a classe do 10 é divisor de 0. E por último, o MDC de 11 e 12. Com 11 é primo, isso dá 1. Que significa a classe do 11 é invertível. Beleza? Beleza, aí vamos fazer aqui. Quem são os invertíveis? Quem ficou invertível? O 1
o 5, o 7 e o 11. Confere? O 5, o 7 e o 11. Os divisores de 0. Ficou quem? O 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 9 e o 10. Beleza? Tranquilo? Aí aqui dá para perceber, né? Por exemplo, o 2 vai se relacionar com quem? O 2 vai se relacionar com 6. 2 vezes 6 é igual a 12. E 12 é igual a 0. O 3 se relaciona com quem? Vamos fazer o 3 com... Poderia ser o 3 e o 4, né? 3 e o 4, ó. 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. Que é igual a classe do 0. Poderia ser também o 3 com 8, né? 3 com 8, tá? 3 com 8 é 24, né? Confere? 24, que é igual a classe do 0. Bom? Poderia ser isso também. Aqui, deixa eu ver o que eu coloco aqui. Não é implicação. Deixa eu separar assim. Vezes 3, professor. Não, vezes 2. 3 vezes 8, 24, né? Poderia ser outro, poderia ser 4 vezes 6, ó. 4 vezes 6, 24. O que é que tem que acontecer? Eles têm que ser múltiplo de 12, né? Tá? Lembra quem são os... Aqui, o Z, cadê? Tá aqui, ó. O 0 barra é quem? São múltiplos de 12, bom? Então seria 9 vezes 4, que daria 36. 9 vezes 4, 36, mais... É. 12... 9 vezes 4, 36, mas é múltiplo de 12? Não, né? 12, 24, 36. Sim. 9 vezes 4. Aí tem uma gama, né? Uma gama bem grande, bom? É isso, galera. Ah, deixa eu só explicar aqui a questão do... que a gente fez ainda agora. Os invertíveis. Ver se você entendeu. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Essa conta aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para colocar lá no quadro. Apareceu, né? Essa conta aqui, ó. Como foi que eu fiz essa conta? Eu tenho que lembrar lá daquele algoritmo, né? Então eu tenho que relacionar o 15 com 67, tá? Essa conta aqui que a gente fez logo no início da aula. Então eu tenho que fazer aquele algoritmo, ó.
Caramba. O 67 com 15. Isso dá quem? Isso dá 4, né? 4 vezes 15 dá 60, sobra 7. Aí esse 7 cai pra cá, né? Confere? Aí eu pego 15 e divido por 7, vai dar quem? Dá 2, né? Sobra 1, confere? Aí isso aqui dá quem? Dá 1. Aí isso aqui dá 7 e sobra resto 0, né? Aí aqui eu vou relacionar. Quem eu relaciono? Quando chega aqui 1, isso aqui significa o quê? Esse aqui é o MDC. De quem? De 15 e o 67. Confere? Ok? Aí o que é que tu vou escrever? O 67, ele é quem? Ele é 4 vezes 15 mais 7. Foi isso que eu escrevi lá naquela equação aqui, ó. Ok? E o 15? O 15 é quem? É 2 vezes 7 mais 1. Como eu já tenho aqui o 1, eu tenho que deixar ele aqui. Eu tenho que deixar ele na seguinte forma, ó. 15 menos 2 vezes 7, isso dá 1, tá? Então eu tenho que encontrar o que é que significa, tá? Aí aqui, ó, eu isolo o 7. Aqui eu vou isolar o 7. Aqui vai ser quem? 67 menos 4 vezes 15, isso é o 7. Aí esse 7 eu jogo aqui dentro, ó. Então isso aqui vai ser 15 menos 2 vezes esse 7 eu vou trocar. Esse 7 é quem? É toda essa coisa aqui, ó. 67 menos 4 vezes 15. Isso aqui dá 1. Aí eu vou fazendo as continhas agora. 15 menos 2 vezes 67. Menos com menos dá mais. 2 vezes 4 dá 8. Então vai dar mais 8 vezes 15. Né? Isso dá 1. Como tem 15 em duas parcelas, né? Bem aqui, lembrando que bem aqui tem o número 1, né? 1 com 8 dá 9. Então vai ficar 9 vezes 15. Menos 2 vezes 67. Isso dá 1. Ok? Então aqui, ó, eu tenho que lembrar. Lembra de quê? O que significa o MDC de A e N dá 1? Significa que existem R e S pertencente a Z, tais que o R vezes A mais o S vezes N, isso dá 1. Quem é que faz o papel de R e S aqui? Ó, para essa equação, vou olhar para essa equação aqui, ó. Vou olhar para essa equação. Quem faz o papel de R e S aqui? Então esse aqui é o R, 9. Esse aqui é o A, é o 15. O S é o menos 2. E o N é o 67. Confere? Legal, né? Aí aqui eu vou fazer a classe, agora eu vou fazer a classe. Passando a classe. Então, 9 vezes 15 mais, vou colocar assim, menos 2 vezes 67 igual a 1. Passa a classe em tudo, ó. Ok? Isso é passar a classe, é a barra, né? Então, ó, a soma das classes é a classe das somas, então fica 9 vezes 15, separo para esse, mais menos 2 vezes 67, separo para os dois,
igual a 1 barra, né? O produto das classes é a classe dos produtos, então 9 barra. Aqui é 15, né? Errei, aqui é 15, ó, foi mal. Aqui é 15. Então aqui é 15. Então aqui vai ficar como? Separo aqui, ó. Tinha só uma barra para o 9 vezes 15. Eu vou separar em duas. Mais menos 2 barra vezes 67 barra. Isso é igual a 1 barra, né? Mais 67 barra é igual a 0 barra em Z67. Então, como é que fica? Logo, fica quem? 9 barra igual a 15 barra igual mais, menos 2 barra vezes 0 barra. Isso é igual a 1 barra. Entendeu o que eu fiz? Substituí o 67 por 0, beleza? Ó, mais 0, isso dá 9 barra vezes 15 barra, isso aqui dá 0 barra, igual a 1 barra. Então, sobrou quem? 9 vezes 15 barra igual a 1 barra. O que significa que o inverso do 15 em Z67 é o 9. E vice-versa. O inverso do 9 é o 15. Por quê? Quanto é 9 vezes 15? Isso dá quanto? Vou fazer aqui a conta. 135. 135, obrigado. Isso dá 135. E isso é congruente a 1 módulo 67. Que legal, ó. Então, se eu pegar o 135 e dividir por 67, isso dá 2. 67 vezes 2. É isso mesmo? Aí dá 184. Exatamente. E sobra 1. Tá aqui, ó. Beleza? Deu para entender? Então, olha o tanto de matemática que estava implícito aí, né? Nesse slide aqui que eu fiz, né? Nesse pedaço aqui, ó. Beleza? Isso dá para fazer com todos. Todos que estão no Z, por exemplo, quem são os elementos invertíveis no Z67? São todos os elementos cujo MDC é 1. Entre o A e o 67 é 1, tá? Tem que acontecer isso aqui, ó. Bom, o que ele vai fazer na prova? Possivelmente pegar um elemento e tentar achar o inverso, né? Que não caiu na prova agora. Bom?